esse varão valoroso que Deus colocou na minha vida e compartilhar com a igreja a nossa alegria de estar fechando um ciclo, né? E nós estamos totalmente abertos para um novo ciclo, tanto profissionalmente falando, quanto espiritualmente falando, profissionalmente, espiritual, enfim. Deus tem derramado bênçãos sem medidas. Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que conhece os desejos dos nossos corações, é aquele que está com a sua destra estendida sobre as nossas vidas, nos guiando, cuidando, né, de tudo. E a gente só tem a agradecer ao Senhor pelos grandes feitos que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu esposo e na vida do meu filho. Então, oremos. Pai querido, Deus amado, nesta noite, Senhor, eu te entrego o teu servo em tuas mãos, Senhor. Usa ele poderosamente, Pai, para falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Não queremos, Senhor, que ele seja usado para falar aquilo que gostaríamos de ouvir, Senhor, mas que tu possas usar ele poderosamente, segundo a tua vontade, Pai, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Deus, usa o teu servo para falar conosco, Senhor. Que os nossos corações, ó Pai, estejam inclinados, ó Deus, para ouvir, Senhor, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Então, Deus, te entregamos as nossas vidas e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, né? Essa mulher é linda, não é? Aleluia, né? Graças a Deus, né? É linda por fora, por dentro, né? Na sexta-feira, eu estive na OAB Bangu e recebi a minha carteirinha. Está aqui, eu vou até pedir para o nosso pastor, o Moaldo, depois está ungindo, né, a minha carteirinha de advogado. Eu sou advogado, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E eu tive a oportunidade, né, de subir a tribuna. E eu já te dei uma moral, né, meu amor? Lá, honrei a vida dela. Falei até que ela era deslumbrante, o pessoal aplaudiu, foi tremendo. E ela ficou muito feliz. Já paguei, né, a minha dívida aí, meu amor. Mas, irmãos, estou muito feliz nessa noite. Glória a Deus por essa noite. É motivo de profunda alegria para mim. Os irmãos não sabem que dia alegre eu passei, que expectativa maravilhosa. Eu já acordei ofertando ao Senhor, já acordei falando em mistério. Olha que coisa maravilhosa, foi realmente tremendo. E eu estou vivendo isso. E é engraçado que hoje foi um dia em que passou um flashback, sabe? Eu comecei a fazer uma retrospectiva, eu falei, Senhor, o que eu vou falar à noite? O que eu vou compartilhar com a tua igreja? Porque são tantas experiências, sabe, Guilherme? 30 anos, né? E Deus falou, eu senti o Espírito Santo de Deus falando assim, de forma assim, muito clara, sabe, Débora? Conta algumas, não dá para contar tudo, mas tem duas experiências que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas eu vou fazer isso no bojo da palavra, porque Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu gostaria de convidar você a abrir a tua palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor em Isaías, no livro de Isaías, profeta maior, capítulo 64. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos, amém? Gostaria que todos nós, é um versículo muito conhecido, e esse versículo, de certa forma, ele tem me acompanhado, me acompanhou nessa trajetória profissional, posso dizer assim. E eu gostaria de compartilhar ele com os irmãos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Uma salva de palmas para esse Deus que trabalha para mim, que trabalha para você, que trabalha por nós. Aleluia. Esse Deus, ele não parou de trabalhar. Aleluia. Esse Deus, ele não para de trabalhar. E, irmãos, eu sou fruto disso, né? Toda essa minha trajetória, hoje,
eu dou esse culto de ação de graças, agradecendo ao Senhor, porque nesse tempo, missionária Débora, eu tenho experimentado a provisão de Deus. Eu tenho visto que, de fato, o Senhor tem trabalhado. E é interessante que Deus ele trabalha mesmo quando a gente não percebe. Sabe, Deus ele está trabalhando, a gente não está vendo, a gente não está percebendo, mas o Senhor está trabalhando por nós. E eu me lembro, irmãos, eu tinha mais ou menos 18 anos, e eu me lembro que eu tinha feito algumas provas, alguns concursos, Diácono Bruno, para a área militar, e eu não tinha passado. Eu já tinha desistido, já estava querendo fazer, olha como é que pode, né? Já tinha meio que desistido, e eu estava fazendo prova para o Bradesco naquela época. Meus irmãos vê, tinha ido lá, tinha feito uma prova para o Bradesco, processo seletivo lá, e eu tinha acertado tudo. Eu falei, rapaz, eu vou entrar no Bradesco. E eu não consegui entrar no Bradesco. No processo seletivo ficou só eu e uma menina, né? Eu não sei se ela entrou, eu não entrei. Mas Deus tinha planos melhores e maiores para a minha vida. E eu me lembro que eu entrei numa igreja, devia ter mais ou menos 18 anos depois disso, 18, 19 anos. E foi interessante que eu entrei, eu sentei no final. Me lembro como se fosse hoje, o pastor daquela igreja, o pastor Gediel, Ministério Palavras de Vida em Guadalupe. Sei o lugar até hoje. Hoje tem lá uma igreja internacional da graça de Deus, e esse ministério foi para o outro lado da Vinda Brasil. Não sei se alguns irmãos conhecem. Eu me lembro que eu entrei na igreja, diaconisa Angelina conhece, né? Eu me lembro, olha como é que Deus faz, olha como é que Deus trabalha sem que a gente perceba. A gente está aqui, mas Deus está trabalhando por você, aleluia. Deus está trabalhando pela tua casa, Deus está movendo situações, Deus está movendo circunstâncias, Deus está movendo pessoas de lugar por você. Eu me lembro que eu entrei, eu sentei lá atrás, em determinado momento do culto, ele olhou para mim e falou, irmão, você, jovem, fica de pé. Eu falei, rapaz, é comigo. Olhei para o lado, não tinha outro jovem, falei, sou eu mesmo. Aí fiquei de pé, aí ele, tô te vendo de azul, tá? Aleluia. Estou vendo você de azul e estou te vendo você subindo escadarias. E eu recebi aquela palavra, saí meio sem entender. Eu falei, mas eu não estou nem mais querendo fazer prova para militar. Estou querendo entrar no Bradesco, o que está acontecendo? Mas como é que esse Deus é maravilhoso? Olha como é que Deus ele trabalha sem que a gente perceba. 1 ano e meio depois eu passei aonde? Na aeronáutica. Olha só como é que Deus faz. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Então, Ele trabalha por você. Ainda que você não perceba, ainda que você não esteja vendo, saiba, talvez você olhe as circunstâncias da sua vida e você não tem nada acontecendo. Está tudo parado. Está tudo difícil. O cenário parece que está mais difícil, está mais sombrio. Mas saiba que o Senhor, Ele está trabalhando pela tua vida. Deus está trabalhando pela tua causa. Aleluia. Eu gostaria também, meu irmão, nessa noite, de agradecer uma pessoa que é muito especial para mim, que é minha mãe. E eu me lembro que naquela época, o meu pai ele foi embora muito cedo, né? E a minha mãe é que segurou, né, a situação toda da nossa família, pastor Romualdo. E eu me lembro que do esforço da minha mãe em pagar um curso preparatório para mim. Minha mãe poderia ter falado, meu filho, a situação está muito difícil. Infelizmente não dá. Não seria mais fácil falar isso? Mas a minha mãe investiu em mim. E eu sou muito grato pela vida dela. Eu me lembro que naquela época eu saía de casa, eu ia para o Sueiro, para o curso Sueiro, em Cascadura. E eu saía bem cedo, saía de manhãzinha. Eu levava a minha marmita. E eu passava o dia inteiro naquele curso. E eu me lembro que as aulas eram de manhã. Eu almoçava lá mesmo, tinha um lugar lá para a gente esquentar a marmita, e vários jovens faziam isso naquela época. Hoje eu não sei como é que está. E a parte da tarde eu ficava lá para tirar as dúvidas, né, ficar lá com os professores. E eu confesso para os irmãos que a marmita naquela época, aquela marmita naquela hora, aquela altura, não era lá essas coisas, meu irmão, confesso. Mas era o que a gente tinha, e eu dava glória a Deus por aquilo. E eu me lembro que fiz a prova, naquela época, uma época muito difícil, poucos recursos. Eu me lembro que eu fiz o concurso, os primeiros concursos, e eu não passei. Eu estudava o dia inteiro.
e eu não passei naquelas provas. E aí eu tive que trabalhar, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, a senhora investiu em mim, mas a bênção não veio, eu vou ter que trabalhar para ajudar em casa. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar, sabe aonde? Lá em Ipanema. Comecei a trabalhar em Ipanema, em frente à Nossa Senhora da Paz, Praça Nossa Senhora da Paz. Alguém conhece aqui? E eu comecei a trabalhar no restaurante ali. E eu me lembro que eu saía de lá, 5 da tarde, eu pegava o ônibus, e depois eu pegava o Japeri, já andei de Japeri, meu irmão. Não é mole não, sei como é que é aquilo. E eu pegava aquele trem, soltava ali em Cascadura, e eu me lembro que naquela época, eu pensava o seguinte, olha como é que Deus é tremendo. Às vezes, meu irmão, a luta, as dificuldades, as provas, as tribulações, é só um cenário. É só um cenário. E às vezes, a gente pensa que Deus ele vai dar vitória num cenário mais favorável, mas muitas vezes não é assim. Eu me lembro que o Senhor estudava o dia inteiro, eu não consegui passar. Como é que vai ser agora? Trabalhando. Eu quero dizer uma coisa para o jovem, eu quero dizer uma coisa para você que está lutando, fazendo prova, batalhando. Não desiste não, meu irmão. Às vezes você olha para a situação e você, poxa, o cenário era mais favorável, mas eu quero te dizer, é num cenário muitas vezes mais difícil, mais adverso, que o Senhor vai te dar vitória, que o Senhor vai glorificar o nome dEle na tua vida. E às vezes eu olho para trás e eu falo, poxa, talvez se eu tivesse sido aprovado, quando eu estudava o dia inteiro, talvez eu tivesse acreditado aquela vitória a mim, né? Olha como é que Deus faz. Eu quero dizer uma coisa para você, não olhe o cenário. Não deixa o cenário arrancar a tua fé, não deixa o cenário dificultoso acabar com a tua fé, minar a tua fé. Não, Deus ele tem os seus caminhos. Deus ele tem os seus caminhos, meu irmão. E Ele trabalha. Deus ele trabalha sem que a gente perceba. Ele está trabalhando. Tenha certeza disso. Mas Deus também, e eu fico pensando, são tantas experiências. Eu experimentei tanto o mover de Deus, meu irmão, que é uma coisa assim, é muito maravilhosa. Eu quero dizer para você também que Deus ele trabalha. Deus trabalhou a meu favor enquanto eu estava lá na labuta, não é? Porque Deus ele trabalha, mas muitas vezes também Deus ele está trabalhando e a gente também tem que estar trabalhando também, tem que estar com a mão lá, não é? Muitas vezes a gente acha que é só cruzar os braços e não é assim. Deus, enquanto eu estava lá trabalhando, Deus ele estava cuidando da minha saúde. E muitas vezes são questões que a gente não olha. Muitas vezes são questões que a gente não analisa. Dizem que a gente só lembra da saúde quando perde, não é? Mas Deus ele está cuidando de você. Deus ele está cuidando de mim. Deus estava cuidando da minha vida. Deus estava cuidando da minha saúde. Deus estava me sustentando. Deus estava me dando ânimo. Eu passei alguns momentos difíceis depois que eu entrei. E é engraçado que eu trabalhei em alguns setores que muita gente não queria trabalhar. Mas Deus me animava. Sabe, Deus trabalhava nas minhas emoções, Deus me trazia, pastor Romão, inteligência emocional para suportar a pressão. Me lembro que aqui nos Afonso eu trabalhei 15 anos e tive um momento bastante difícil, que foi a modernização de um avião. E trabalhou só eu e o militar mais experiente, foram 2 anos puxados, sabe, 2 anos difíceis, muita eletrônica, muita elétrica. Foram 2 anos assim muito pesados e eu confesso aos irmãos que eu dei graças a Deus quando aquela modernização acabou. Falei, Jesus, graças a Deus que isso acabou. Meu Deus, foi um momento difícil, mas Deus me sustentou, Deus sustentou o meu ânimo, Deus me deu sabedoria. Deus me deu sabedoria para lidar com as autoridades, para saber o que falar no momento certo. E é esse Deus que trabalha ao nosso favor também nisso. Traz saúde, traz alegria, traz ânimo, traz sabedoria, nos traz entendimento. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Deus trabalhou também nas dificuldades, nas lutas, não é? Nos momentos em que a gente olhava o cenário, a gente fala, Jesus, não vai dar. Jesus, está difícil. Jesus, me socorre. Nas perdas,
nos momentos de incerteza, nas enfermidades também, nas mudanças, nas transferências. Eu me lembro que quando eu me formei, eu fui trabalhar em São Paulo, fui servir em São Paulo, 5 anos em São Paulo, irmão. Que dificuldade. 5 anos ali, eu me lembro que eu ainda não tinha casado com a Adriana, eu me lembro que certa vez eu cheguei para ela, sabe, pastor Romualdo, falei, vou levar essa mulher para São Paulo. Essa mulher vai ter que ir para São Paulo comigo. E conversando com ela, eu percebi que ela não estava afim de ir não, irmão. Sabe, certo momento, eu falei, rapaz, certo momento eu vi claramente nela, tipo assim, pô, cara, não vou contigo não, meu amigo. Tu vai ter que dar teu jeito de voltar para o Rio. E graças a Deus, Deus me deu vitória. E quando eu voltei, não teve jeito. Ela teve que ceder e a gente casou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas ela não foi para São Paulo comigo não, irmão. Foi não, pastor Romualdo. Deus preparou todas as coisas. Aleluia. Mas muitas vezes, sabe o que acontece também? As dificuldades, elas se apresentam. E eu me lembro que foram 5 anos em São Paulo, 15 anos nos Afonsos, 5 anos no Galeão e 5 anos no Caju. E eu me lembro que, quando eu estava nos Afonsos aqui, tivemos um momento muito difícil, que foi, queriam que eu voltasse para São Paulo, olha só. E o meu nome já estava numa relação lá, pastor Romualdo. Só Deus. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? E eu pensando na Adriana, ela não quis ir para São Paulo comigo, eu acho que dessa vez não vai ter jeito, dessa vez ela não vai escapar não. E foi um momento assim bastante difícil, irmãos, porque aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com as minhas emoções aquilo, porque voltar para São Paulo, para mim seria algo bastante difícil, já estabilizado aqui, minha esposa trabalhando, e Deus me livrou, me tirou daquela relação de uma forma assim muito sobrenatural. E eu pude ver ali a mão de Deus novamente, cuidado de Deus comigo e com a minha família. Numa relação de 28 pessoas, só eu saí, irmão. Só eu saí. Foi realmente tremendo. Eu vi o mover de Deus, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Aleluia. Se eu disser para os irmãos, que eu falo para os irmãos, são muitas experiências, eu experimentei muito milagre do Senhor, e isso é para a honra e glória do nome dEle. Irmão, se eu falar para você que quando eu fiz a prova, quando eu fiz o exame médico, eu fiquei reprovado no exame médico. Mas eu fui. Deus moveu, Deus trabalhou de uma forma tão sobrenatural, irmão. E até hoje eu não sei como Deus fez aquilo. Mas eu fui para a escola lá de especialista de Guaratinguetá, mudaram o rádio que estava inapto, porque naquela época chegava um rádio dizendo se você estava apto ou não, eu estava inapto. E Deus ele trabalhou de uma forma tão tremenda, que Deus fez o chefe do setor de inspeção de saúde lá mudar o parecer, irmão. São muitos detalhes, eu não tenho como contar tudo, a gente ficaria aqui muito tempo, mas esse é o Deus que opera, esse é o Deus que faz, esse é o Deus que muda situações, esse é o Deus que muda circunstâncias, esse é o Deus que para Ele não há impossíveis. Tem uma canção que diz que para Deus não há impossíveis. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu estou contando tudo isso, meu irmão, para que você saiba. Só tem uma coisa, não murmura. Só tem uma coisa, não reclama. Porque a murmuração, isso me ensinaram. A murmuração é o prenúncio da derrota. Você quer ver um cristão em que virtualmente ele vai ser derrotado, pastor Romualdo? É quando reclama, é quando murmura, não importa, meu irmão, a circunstância da vida. Continua agradecendo, continua glorificando, continua adorando, continua exaltando, porque Deus, Ele está olhando fixamente para você. Qual vai ser a reação do meu filho nesse momento? Qual vai ser a reação dele? Ele vai glorificar, ele continua adorando? Ou ele só quer algo que eu tenho? Ou ele só quer as mãos? Ele quer crescer nessa circunstância? Ele quer crescer na adversidade? Irmão, não importa, esse Deus vale a pena você glorificar Ele e adorar Ele o tempo todo. Vale a pena exaltar esse Deus maravilhoso em todo o tempo, meu irmão. Eu me lembro, nessa época, pastor Romualdo, em que eu saí dessa relação de 28 militares que iam voltar para São Paulo.
Eu me lembro que quando saiu a minha relação, o meu nome nessa relação, eu conheci a secretária do brigadeiro, lá do Galeão. E Deus, ele me deu um insight numa tarde, sabe? Eu peguei o telefone, liguei para ela, e ela falou assim para mim, eu falei, o brigadeiro tá aí? Ela falou, tá. E hoje ele vai estar aqui até mais tarde. Eu falei, olha só, eu tô indo para aí. Passei na escola, peguei o Mateus e fui. Fui lá pro Galeão. Cheguei lá, já seria difícil conseguir falar com ele. E quando eu cheguei lá, irmãos, esse brigadeiro Jorge me atendeu, eu expliquei a minha situação para ele, falei a razão pela qual eu não podia ir para São Paulo. Ele olhou para minha cara e falou assim para mim, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, a prioridade é a Força Aérea e não o seu interesse particular. Virou dessa forma para mim. Mas eu saí de lá glorificando. Eu saí de lá exaltando o nome do Senhor. E 2 semanas depois, o meu nome saiu da relação. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso ou não é? E sabe quem tirou o meu nome da relação? Foi exatamente ele. Esse Deus, ele é tremendo, meu. Deus, ele move o que tiver que mover em prol de você. E eu me lembro que antes, olha só como é que é tremendo isso. Eu me lembro que quando eu estava na sala para falar com ele, eu estava sentado, pastor Romualdo, e era como se Deus tivesse, daquele momento era como se Deus estivesse me olhando. E eu falei, não, eu vou manter a posição aqui, Senhor. Porque eu sei que tu está me vendo nessa hora. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Eu vou falar com esse homem, eu vou falar, né, dentro da hierarquia militar, mas eu vou falar de igual para igual. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E eu sabia que naquele momento Deus estava olhando fixamente para mim. Deus estava assim, qual vai ser a reação dele? Qual vai ser a atitude dele? É isso que Deus quer, é isso que Deus está esperando de mim, de você, meu irmão. É que a gente se mantenha íntegro mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E eu quero dizer para você que Deus, ele continua trabalhando. Deus, ele não parou de trabalhar. Deus, ele continua trabalhando na minha vida, ele continua trabalhando na sua vida. Eu fui para a reserva da Força Aérea, mas eu não fui para a reserva do Reino de Deus. Nós continuamos trabalhando, Deus tem novos projetos. Deus tem novas coisas a fazer. Deus tem muito a fazer. Aleluia. E na sexta-feira passada, a gente foi lá, fizemos a cerimônia, e eu falei, Senhor, Tu és aquele que faz nova todas as coisas. Eu sei que o Deus que operou no passado é o Deus que também opera no presente. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meu irmão, os projetos estão aí. Deus tem novos projetos para você. Que a palavra que temos recebido aqui nesse ano é o quê? Sonhe, não é? Volte a sonhar, não é? Levante e volte a sonhar. Olha só, eu vim nessa noite aqui dizer uma coisa para você. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Porque você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho. Aleluia. Você vai dar testemunho de vitória. Você vai dar testemunho de sonhos realizados. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você de forma muito clara. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando pela tua causa. Deus está trabalhando pelos teus sonhos. Se levanta em nome de Jesus. Se levanta. Talvez o cenário tenha piorado aos olhos humanos. Talvez o cenário tenha ficado na ótica humana mais difícil. Talvez as circunstâncias não estejam tão favoráveis como você gostaria. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus também de circunstâncias desfavoráveis. E Ele é especialista nas circunstâncias desfavoráveis. Porque é aí que Ele glorifica o nome dEle. Porque é aí que Ele é exaltado. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E os projetos são muitos, irmão. E para mim eu me sinto muito feliz e muito alegre. Porque eu vejo muita gente na minha idade já triste. Parece que a vida se encerrou. Parece que não há mais o que conquistar. Parece que não tem mais lugar para ir. Mas Deus tem me dado um coração, irmão, tão alegre.
sabe? Deus tem me dado um coração tão entusiasmado, sabe? De novas conquistas, sabe? De vida, de alegria, sabe? De vitória, sabe? Quando eu olho para essa igreja, eu vejo tanto a avançar. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, falei, que Kids maravilhoso, tanta coisa para fazer. Que quarta-feira abençoada, aleluia, que quarta-feira. Olha como a gente tem coisas para fazer aqui, como a gente tem coisas para conquistar, olha como temos pessoas para alcançar, meu irmão. Aleluia. Que isso possa mover o teu coração, que os teus sonhos, que os teus projetos, nessa noite, eles sejam ressuscitados, que os teus sonhos e projetos nessa noite, eles possam ganhar vida, possam ganhar fôlego, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E é interessante que a palavra diz que, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus como tu, que trabalha para aquele que nele espera. Se você espera nele, ele está trabalhando por você, meu irmão. Agora, nós precisamos saber esperar. A espera não é passiva, a espera é ativa. Nós precisamos agir, ter uma conduta, ter um comportamento como se tudo dependesse da gente, e orar como se tudo dependesse de Deus. Às vezes, sabe o que acontece? A gente se acomoda no meio do caminho. Às vezes, a gente acha que tem certas situações que depende de Deus, e muitas vezes depende de nós. Deus não é injusto. E eu sabia quando eu estudava, e quando nós estudamos, que Deus não é injusto para te dar uma vitória acerca de um esforço que você não fez. Eu sabia, quando eu estudava, Eduardo, que eu precisava ser o melhor em matemática. E eu sabia que Deus ia me dar condições para aquilo. Tanto quando eu fui para a prova, eu só errei uma. Aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. Você precisa entender que existe uma parte que você precisa fazer. É uma parceria. E nessa parceria existe algo que depende de nós. E muitas vezes nós ficamos de braço cruzado, esperando que Deus faça aquilo que nós precisamos fazer. Mas que nessa noite Deus ele possa nos dar sabedoria, Deus ele possa te dar entendimento, para saber aquilo que cabe a você. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Lá em Jeremias quando desce a casa do oleiro, essa passagem é uma passagem muito maravilhosa, porque qual é a primeira coisa que Jeremias vê quando ele desce a casa do oleiro? O oleiro trabalhando. Jeremias, quando ele olha só, pega a visão, meu irmão, pega o entendimento. Jeremias, quando desce a casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus como tu, que trabalha para aquele que nele espera. Já chegou numa repartição pública, né? E ficou lá meia hora, uma hora e meia. Hoje está tudo digitalizado e formatizado. Hoje o atendimento de uma forma geral, ele parece ser melhor. Mas um tempo atrás, muitas vezes a gente chegava na repartição pública, você ficava lá, né? Meio que abandonado, jogado, não é? Mas Jeremias, quando ele chega à casa do oleiro, ele não é recebido, né, num compartimento lá num lugar, e que alguém chega para ele e fala assim, infelizmente, essa hora é horário do almoço, não tem ninguém para te atender. Infelizmente, essa hora você chegou na hora do cafezinho, rapaz. Você chegou, mas hoje é feriado. Você chegou aqui, mas hoje, infelizmente, não tem ninguém para te atender. Com o nosso Deus, irmão, não é assim. Jeremias, quando ele chega à casa do oleiro, ele encontra Deus trabalhando. E Deus, ele está sempre trabalhando, meu irmão. O Senhor está sempre se movendo. Deus me trouxe nessa noite para dizer para você, olha só, Deus está se movendo pela tua causa. Deus está se movendo pelo teu projeto. Creia. Ele só espera que você creia. Agora, a espera, ela não é passiva. A espera, ela é ativa. É confiando, é crendo. É confiando no mover dEle. É confiando no agir de Deus. É trabalhando para Ele.
Não tem forma melhor, irmãos, nós esperarmos no Senhor do que trabalharmos para Ele. Se tem algo que Deus ama, sabe o que é? É quando a gente faz algo para Ele com entusiasmo, meu irmão, com alegria, sabe? Com vigor, com energia, sabe? Quando a gente sabe se alegrar na presença dEle, a despeito da dificuldade e das circunstâncias difíceis. Eu sei que de repente você, poxa, irmão Márcio, mas quando a gente está na prova é duro. Eu sei que é, irmão. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. É necessário que a gente mantenha a confiança, a fé e a posição firmada nesse Deus maravilhoso. Aleluia. Meus queridos, eu não vou me alongar, a hora já se avança. Eu teria muitas experiências para contar, muitos milagres de Deus, mas eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Mas uma coisa eu sei, saiba que esse Deus maravilhoso, Ele está trabalhando por mim, Ele continua trabalhando por você. Assim como esse Deus esteve comigo ao longo dessas 3 décadas, Ele também tem cuidado de você, Ele também tem cuidado de nós, Ele tem nos amparado, Ele tem nos abraçado diariamente. Aleluia. Gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria que você compreendesse que Deus tem os seus tempos, Deus tem o seu tempo. Mas o tempo de Deus também depende da nossa posição. Muitas vezes nós, com o nosso comportamento, nós atrasamos o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Também temos aqui pedidos, de oração. Vamos orar por todos agora em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você lembrasse do teu projeto, do teu sonho. Gostaria que você lembrasse dele nesse momento. Talvez você já tenha o abandonado. Talvez você já tenha... talvez você esteja aí olhando para o cenário. Mas Deus nessa noite diz assim para você. Deus nessa noite diz assim para nós. Creia, confie, porque eu sou o Deus que não para de trabalhar. A nossa irmã Eliane também pede oração pela sua saúde. Nosso irmão Anderson pede oração pela volta da viagem. Oração pela Crícia, pelo Wendel Garcia. Vamos orar também por esses irmãos. Irmão, mas nós que estamos aqui também, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Lembra do amor desse Deus. Lembra de quanto Ele é bom, de como Ele é bom, de como Ele é maravilhoso, de como Ele tem prazer em nos ver alegres, de como Ele tem prazer na nossa vida. Eu não sei qual é o teu sonho, se ele é profissional. Eu não sei se o teu sonho é uma promoção. Eu não sei se o teu sonho é um negócio. Eu não sei se o teu sonho é ministerial, é espiritual. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei se o teu sonho é a conversão de alguém. Alguém que você quer muito ver caminhando com Jesus. Eu não sei qual é o teu sonho. Mas uma coisa eu sei. Ele está aqui nessa noite para colher o teu choro, para colher o teu sonho, para colher o teu projeto. Agrada-te do Senhor, Ele fará aquilo que deseja ao teu coração. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pai querido, nessa noite, Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te cultuo, Pai, nessa noite, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus grandioso, Pai. Tu és um Deus que opera maravilhas nos céus e na terra, Pai. Pai, Pai, quantos homens, quantos servos Teus nutriram sonho, Pai. Pai, eu posso lembrar do sonho de José, Senhor. Eu posso lembrar de Davi, Pai. Pai, eu posso lembrar de tantos homens na Tua palavra, Pai. Pai, que tiveram sonhos em Ti, Senhor. Deus querido. Meu Pai amado, eis aqui o Teu povo. Eis aqui a Tua igreja. A igreja pela qual Tu se entregou, Senhor. Deus amado.
Pai, nós sabemos, ó Senhor, que nós, Senhor, não vamos ter tudo, Pai, porque não é possível ter tudo, Senhor. E nem é bom, Senhor, que tenhamos tudo, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos, a Tua palavra diz que nós não sabemos nem muitas vezes como orar, Senhor. Mas nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Pai, com muita humildade, Pai, com o coração, Pai, com o coração inclinado, com o coração rendido a Ti, Senhor. Ah, Pai, Tu operaste tantas vezes na minha vida, Pai, ao longo desse tempo. Eu te adoro, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. E eu sei, Pai, que Tu também tem bênção para os Teus filhos, Senhor. Tu já tem abençoado, eu sei que Tu vai abençoar muito mais, Senhor. Não porque merecemos, Senhor, mas pela Tua misericórdia. Então eu te peço nessa noite, Pai. Ah, Deus, visita cada coração aqui, cada mente, Senhor. Cada um que aqui veio, Pai, porque, Pai, veio aqui e entrou, Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, com pedido de socorro, Senhor. Muitas vezes, Pai, com uma alma, Senhor, cansada, Deus. Muitas vezes com uma alma esgotada, Senhor. Muitas vezes, Senhor Deus, com uma alma, Deus, com uma vida que tem olhado o cenário, Pai. E quando olha para o cenário, parece que o cenário está mais difícil. Parece que o cenário está mais dificultoso, Senhor. Ah, meu Pai amado. Ah, Jesus amado. Ah, mas Tu és o Deus bom. Tu és o Deus que opera o impossível, Senhor. Ah, Senhor amado. O impossível, Senhor. O impossível, Pai. Ah, Tu és o Deus dos impossíveis, Senhor. Porque no impossível Tu glorifica o Teu nome, Senhor. No impossível, Pai, Tu exalta ainda mais, Senhor Deus, a Tua majestade e a Tua glória, Pai. Pai, existem sonhos aqui, Pai, eu sei. Tem muitos sonhos aqui entre nós, Senhor. E é nesse lugar, do lugar simples, Senhor. Oh, Pai, Tu és um Deus simples, Senhor. Tu não és um Deus de coisas, de pirotecnia, de coisas complicadas, Senhor. Não, Tu és um Deus, Pai, que Tu acolhe a simplicidade do Teu povo, Senhor. Pai, então nessa noite, em nome de Jesus, mergulha, Espírito Santo, em cada coração nessa noite, Pai. Mergulha, Deus, em cada alma nessa noite, Pai. Pai, acolhe, Pai, colhe cada pedido, Senhor. Pai, talvez seja paz na família, Senhor. Talvez seja paz no lar, Senhor. Talvez seja a conversão de alguém, Pai, que precisa tanto do Teu agir, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Ah, meu Pai amado, talvez, Pai, seja um ambiente de trabalho conturbado, Senhor. Um ambiente de trabalho atribulado, Senhor. Pai, leva paz àquele lugar. Oh, meu Pai amado, talvez seja um coração inquieto, Senhor. Traz contentamento, Pai. Nos dá um coração, Pai, contente contigo, Senhor. Nos dá um coração grato, Pai, a Ti, Deus. Nos faz entender a Tua vontade, Senhor. Pai, se Tu não mudar as circunstâncias, então nos faz entender a Tua vontade, Pai, como tantas vezes. Como tantas vezes, Senhor. Eu imaginei, Pai, que estava sendo abandonado por Ti. Mas era nesse momento que Tu estava cuidando de mim, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai.